Olá pessoal! Então, nesse vídeo agora, nós vamos conversar sobre os tipos de agulhas e as suas principais indicações. Tá? Primeiro, acho que é bem importante nós revisarmos alguns elementos que são bem básicos, né, com relação a essas agulhas e que isso tem que ser, vocês têm que saber naturalmente. Tá? Então, não pode ter dúvidas principalmente no tipo, na curvatura. Então vamos lá, são 4 elementos, né, que eu vou conversar com vocês. Então, o primeiro deles é a curvatura. Vejam que nas embalagens, né, vocês vão ter o desenho, né, da agulha, e esse desenho ele sempre se refere ao quanto de um círculo que corresponde à agulha. Então, nesse caso aqui, é uma agulha de meio círculo ou meia circunferência, certo? Então, essa é uma agulha mais fechada. E já esta outra aqui é uma agulha de 3/8 de círculo, sendo de 3/8 de círculo, ela tem menor extensão que a anterior e ela é uma agulha mais aberta. Por que essa diferença? Normalmente, quanto mais fechada for a agulha, ou seja, quanto mais completa da circunferência for a sua extensão, para tecidos mais profundos é que ela foi desenhada. Quanto mais superficial for o uso da agulha, mais aberta ela vai ser. Então dá para imaginar que, por exemplo, para fazer uma sutura de músculo ou algumas suturas dentro de cavidade, vai se usar uma agulha desse tipo, que o acesso, né, vai fazer com que a curvatura facilite a passagem da agulha. Já nos tecidos mais superficiais, como a própria pele, por exemplo, a maioria das agulhas são de 3/8 de círculo. Tá? E nessa questão, o que é bem importante? Sabendo esses dois tipos, está garantido. Tá? Então, meio círculo, 3/8 de círculo e a sua aplicação. Uh, Próximo tipo, próxima característica, tem relação ao traumatismo que causa a agulha na sua passagem pelos tecidos. Isso é bem simples, vocês não podem se confundir traumatismo da agulha com seção transversa da agulha, que nós vamos ver, né, já na sequência. Traumatismo da agulha quer dizer, quando eu passar a agulha pelo tecido, o fio não vai provocar dano maior ao tecido que a própria agulha. Ou seja, o fio sempre vai ser menor do que a espessura da agulha. O orifício que fica no tecido é somente o orifício da agulha. Esta aqui é uma agulha do tipo atraumática. Já este outro tipo, vejam que o fio ele foi colocado no verso da agulha. Ou seja, quando eu for passar essa agulha pelo tecido, essa parte de trás do fio vai enroscar no tecido. E quando eu forço a passagem dele pelo tecido, faz um traumatismo maior do que o próprio corpo da agulha. Então, por conta disso, esta é uma agulha do tipo traumática. Tá? Então, nós só vimos o jeito que o fio é preso na agulha. Tá? Então, não confundam com seção transversa. Seção transversa da agulha, a gente pega a ponta da agulha, corta ela e a gente analisa olhando a agulha de frente. A gente cortou a agulha, olhando ela de frente, ela tem a forma arredondada, forma cilíndrica. Então esta é uma agulha cilíndrica. Já esta outra agulha, que nós fazendo esse mesmo tipo de corte, ela apresenta, né, uma seção que é triangular. Este é o tipo de agulha. Então, agulha de seção triangular. Seção cilíndrica, seção triangular. Boa parte delas, elas fazem como se fosse uma lança nas pontas, então também é conhecida como agulhas cortantes, tá? Então, agulhas cortantes de seção triangular e agulhas do tipo cilíndricas.
Quando que nós usamos este tipo de agulha? Quando, principalmente, o tecido que nós formos, passar, ele é um tecido mais frágil. Eu não preciso de força na passagem da agulha para que eu consiga adentrar em planos mais profundos ou transfixar o tecido. Então, simplesmente uma ponta afiada cilíndrica da agulha faz com que eu consiga passar o tecido sem dificuldade. Já a agulha, que ela é de seção triangular, ela está relacionada à passagem por tecidos mais espessos, que eu preciso fazer certa força para que eu consiga passar a agulha. Então, essa lateral dela, que é cortante, facilita a abertura do trajeto para a passagem da agulha. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu for fazer uma sutura em um tendão, por exemplo, o tendão ele é muito duro, muito rígido. Para eu conseguir passar a agulha tem que me ajudar nisso. Então eu vou usar uma agulha do tipo triangular. Quando eu for passar o ponto pela pele, por exemplo, então a pele em si ela tem uma determinada resistência que, se eu tentar passar uma agulha deste tipo, vai ficar muito difícil. Então, os fios que são desenhados, para passar o ponto pela pele, eles têm seção triangular. Tá? Então, um exemplo típico, fio de nylon. Tá? O fio de nylon ele tem seção, agulhas com seção triangular. Fios para sutura de intestino, para anastomose intestinal, por exemplo, a gente colocar categu, colocar o Vicryl, propriamente Vicryl e tal. Para essa aplicação, o tipo de agulha vai ser cilíndrica. E retornando no outro exemplo, só para a gente colocar onde que eu uso esse tipo de agulha, principalmente as agulhas que são montadas, que eu vou montar o fio na agulha, normalmente são para suturas pouco delicadas. Tá? Então, por exemplo, fixação do campo na pele, por exemplo. Tá? Então, é uma questão de custo, eu não preciso, esses fios são bem mais baratos, eu não preciso de uma agulha muito elaborada ou de um fio muito elaborado para prender um campo primário ou um campo secundário no paciente. Então, eu posso usar uma agulha desse tipo com o fio preso dessa forma. Já todas as suturas que são mais delicadas, mais precisas, etc., o fio vai vir sempre preso na agulha, isso preferencialmente. Tá? E a próxima característica das agulhas tem relação ao seu tamanho. O tamanho também tem relação com a facilidade para eu passar as agulhas pelos tecidos mais profundos e pelos tecidos mais espessos. Então, por exemplo, eu posso ter um mesmo fio com esses dois tipos diferentes de agulhas. Então, por exemplo, eu posso ter um fio de Vicryl que tenha uma agulha de 2 centímetros, como essa, ou que tenha uma agulha de 4 centímetros, como essa. Então, vocês lembrem que quando vocês vão fazer uma sutura no subcutâneo, ou no músculo, por exemplo, se você pegar pouco tecido, então usar uma agulha pequena, relativamente pequena como essa, só a primeira passagem da agulha, na primeira passagem você mal consegue ver a ponta da agulha. Então isso é dificuldade, você está criando uma dificuldade para a execução do ponto que não existe. Tá? Então, se você usa a agulha correta, então a agulha mais longa, você consegue passar a agulha com facilidade pelo tecido, você consegue ver a saída da agulha, pegá-la na forma correta e fazer a sutura da forma como tem que ser. Tá?
Não são só esses dois tamanhos, né, de agulhas, né, que tem. Existem variações, né, que são, assim, são muito grandes, né, então para o mesmo fio pode-se ter agulhas de 17 milímetros, de 20 milímetros, de 28 milímetros, de 35 milímetros, tá? Para o mesmo fio. É claro que os hospitais eles não têm disponíveis todos os tipos de agulhas e todos os fios que os fabricantes, né, acabam disponibilizando no mercado. Eles acabam disponibilizando aqueles que são mais frequentes. Tá? E uma característica, né, que é importante também ver nesses desenhos, né, das agulhas é a espessura da agulha. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter um fio de vicryl zero, por exemplo, com uma agulha grossa como essa aqui, ou com uma agulha um pouco mais fina. Tá? Isso tem variações de fabricantes. Tá? Os fios que têm mais qualidade, né, em termos de fabricação, eles costumam ter a espessura da agulha muito próxima ou exatamente igual à espessura do fio que vem depois. Tá? Por que isso? Provavelmente, né, vocês vão presenciar, né, essa situação em que você passa um ponto por um determinado tecido e começa a ter um sangramento pelo orifício por onde passou a agulha. Então o fio está lá, mas começa a sangrar pelo orifício da agulha. Então isso acontece, né, com mais frequência naqueles fios em que a diferença de tamanho, de espessura, né, da agulha para com o fio é muito grande. Então, não que ela funcione como uma agulha traumática, mas essa diferença faz com que, quando passe o fio, acabe não tendo, o fio não ocupando todo o espaço, né, deixado, né, por aquela agulha. Se vocês souberem, né, essas diferenças, né, essas características, né, vai ser bem proveitoso e vai facilitar muito a vida de vocês. Então, resumindo, quais são as quatro agulhas, quais as características, né, mais comuns dessas agulhas? O que eu preciso saber? Temos de circunferência as agulhas de 3/8 de círculo, que são aquelas um pouco mais abertas, e a de meio círculo, né, que é exatamente a metade de uma circunferência. Preciso diferenciar as agulhas traumáticas das atraumáticas, saber aonde que eu vou usar. Agulhas traumáticas, normalmente para aquilo que é muito pouco delicado. Então, suturas que não envolvam muita qualidade, como por exemplo prender campos. E as agulhas atraumáticas, né, todas as outras suturas. Agulhas de meio círculo para tecidos mais profundos e agulhas de 3/8 de círculo para tecidos mais superficiais. Em termos, né, de seção triangular, preciso diferenciar as agulhas cilíndricas das triangulares, cilíndricas das agulhas cortantes. Cilíndricas fazem com que a passagem da agulha precise ser em um tecido mais que ceda mais facilmente a presença da passagem da agulha, e as agulhas triangulares eu preciso de alguma força para passar a agulha pelo tecido. Também, quanto melhor a qualidade da agulha, menos força eu preciso ter para passagem, né, pelos tecidos. E também, então, as agulhas longas, né, a maioria delas, né, que vocês vão ter acesso, né, que vocês vão usar, são as agulhas em torno de 4 centímetros para planos, né, um pouco mais profundos, e as agulhas curtas, né, de 2 centímetros para, né, os planos mais superficiais. Tá? Quer dizer que se eu tiver uma agulha de 3 centímetros para a pele eu não vou poder usar? Claro que vou. Tá? Então, mas é uma questão, né, de preferência. Se eu estou fazendo uma sutura, fechando uma parede abdominal de um paciente, né, com músculo espesso, eu já sei que eu tenho que pegar uma agulha longa. Agora, se eu for fazer, né, uma sutura de pele, né, então uma agulha mais curta. Então é isso, pessoal.
Então, até o próximo vídeo.